Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar da minha matéria favorita. A matemática, com certeza, ela vai ser a mais importante aí para a sua vida. Talvez você não aplique todas as coisas da matemática, mas pelo menos aquela noção de cálculo rápido, de contas simples, vai ser muito importante, dependente da sua área de atuação, tá bom? Eu já quero dizer que usar calculadora é péssimo para você que está se preparando para um vestibular, então abandone esse hábito. O maior problema dos alunos é não conseguir fazer contas básicas de maneira certa. Você acha que você fica fora do seu vestibular por causa das questões difíceis? Você está enganado. Você fica fora porque até mesmo nas questões que você sabe a matéria, as questões que você é capaz de acertar, você erra contas básicas. Você não consegue executar elas com maestria. Você às vezes quer fazer ela rápido para sobrar mais tempo para difícil e aí você faz de qualquer jeito, erra uma conta, um sinal, uma vírgula, coisas básicas como dízimo periódico, trabalhar com frações, exponenciação. Tudo isso é muito importante. É por isso que vale a pena você dedicar aí um mês do seu ano para você aprender bem a matemática básica. Por isso, para você parar de errar esses erros básicos, esses erros de conta, de sinais, pare de usar a calculadora, tá bom? Porque ela vai te deixar viciado. Aprenda a trabalhar com frações. Quando a gente fala de matemática, a gente já não tem mais aquela divisão da física de fenômeno da natureza, modelo teórico e modelo matemático. A gente tem praticamente só o modelo matemático, porque a matemática ela já é uma ferramenta. Você usa a matemática para você entender a natureza, você usa a matemática para quantificar valores que você analisa na natureza. Então, a matemática ela já tem um estudo um pouco diferente da física. Você vai estudar matemática tendo bem pouca teoria, porque a teoria é muito curta. Você vai anotar as principais fórmulas e eu preciso que você faça associações entre desenhos e fórmulas. Não decora só a fórmula. Por exemplo, vamos supor que você está estudando soma dos ângulos internos de um polígono. Não põe só lá escrito 180 vezes n-2. Põe um desenho do lado de um polígono e põe o n igual a número de lados para o teu cérebro fazer a associação entre o desenho e a fórmula. Faça sempre essa associação entre desenho e fórmula. Tudo bem? Aprender a desenhar é importante se você quer fazer uma prova que tenha resolução aberta, comentada. Ou seja, primeira fase ABCDE, segunda fase onde você tem que escrever a sua resolução. Se você faz uma resolução muito desorganizada, pode ser que seu corretor não entenda bem. Não quero que você faça um desenho perfeito, eu quero que você faça um desenho que tenha um mínimo de organização. E também porque quando você faz desenhos, isso ajuda a clarear a sua mente. Essa é uma dica boa, sempre que eu não conseguia fazer uma questão de matemática que envolvia geometria, eu desenhava. Eu sei que muitas questões são resolvidas só com fórmulas, mas quando eu estava abstrato, eu fazia um desenho. E aí, depois que você fizer esse desenho, você vai pegar todas as fórmulas que você conhece. Eu sei que você gosta de prestar atenção na aula e ir anotando as fórmulas. E aí depois, quando você está resolvendo exercícios, você fica voltando nas fórmulas e conferindo. Fazendo exercício, eu preciso da fórmula do número de diagonais, ou então da soma dos ângulos internos. E aí você fica olhando. Não quero que você faça isso. O que eu quero que você faça? Antes de começar os exercícios, você lê as fórmulas, daí você fecha. E aí você vai fazer os exercícios. E aí sempre que você for fazer um exercício novo, você escreve a fórmula. E no outro, escreve a fórmula. E no outro, escreve a fórmula. E é esse ato de escrever várias vezes a fórmula, ao invés de precisa da fórmula, olha, precisa da fórmula, olha, que vai te fazer decorar. Então, sempre que eu ia fazer uma questão de trigonometria, que é uma matéria que muitos alunos têm dificuldade, eu escrevia no cantinho da resolução a fórmula que eu ia precisar. E eu não ficava olhando o meu caderno, senão eu ia ficar dependente dele. Tantas vezes eu cheguei na prova e eu falei, putz, não tenho meu caderno aqui, eu não lembro da fórmula. E aí eu sabia como fazer. Eu preciso da fórmula da soma dos ângulos internos, eu preciso da fórmula do número de diagonais. E eu não lembrava porque eu estava dependente do meu caderno. Não fique dependente do seu caderno, tudo bem? Pode ser que o seu vestibular não precise de matemática básica para resolver as questões, mas a matemática básica ela vai te ajudar de duas formas.
Primeiro, a matemática básica está inclusa na matemática mais complexa. Então, sem a matemática básica, você não vai conseguir fazer a matemática mais complexa, aprender os conceitos mais pesados da matemática. O segundo ponto é que, se você domina a matemática básica, você consegue acertar todas as contas e você consegue não errar detalhes. Vou te dar um exemplo. Toda vida que eu estou dando uma aula particular e um aluno, uma aluna está fazendo uma resolução, normalmente ela fica muito nervosa, a pessoa fica nervosa porque está tendo a pressão de ter alguém ali do lado olhando e erra a conta. A pessoa até sabe o conceito, mas ela erra a conta. Contas básicas como uma tabuada, contas básicas como divisões simples. E aí, às vezes a pessoa tem uma divisão que dá para fazer de cabeça e é importante que você consiga fazer de cabeça para você não perder tanto tempo na prova. E aí ela vai lá e puxa o número, passa o radicando, né? E aí vai fazendo divisor, dividendo, radical, resto. Mas eu falo, mano, não precisa fazer isso. Você não vai ter tempo de fazer isso. Você tem que aprender a trabalhar com frações. Vou dar uma ferramenta aqui bem simples. Quanto que é, por exemplo, 144 dividido por 2? O que você vai fazer? Você vai botar o 144 dividido por 2, 14 dividido por 2, 7? Não, você não vai fazer isso. Você vai dividir esse número em dois números que você conhece. Por exemplo, se é 144, eu vou dividir em 100 mais 44. E aí, se é 144 dividido por 2, eu vou ter 100 mais 44, um traço da fração e o 2 embaixo no denominador. E aí, eu vou dividir essa fração. 100 mais 44 dividido por 2 vai ser igual a 100 sobre 2 mais 44 sobre 2. E aí, essa divisão eu consigo fazer fácil. Porque 100 sobre 2 eu sei que é 50. Já vem rápido na cabeça. E 44 por 2 eu sei que vai dar 22. Então ficou 50 mais 22, 72. Então eu quero que tu treine isso. E tu vai ver como tu vai conseguir fazer conta muito, mas muito rápido. Tudo bem? Ou então até mesmo soma, quando você está somando dois números. Ontem eu atendi uma aluna que ela tinha muita dificuldade de somar números com 9. Eu falei, soma o número 10 e tira 1. Então 123 mais 9. Se eu somar 10 é 133. Daí eu tiro 1, 132. Então percebe que essas coisas de você utilizar uma propriedade distributiva de cabeça, onde você divide um número grande em números pequenos, vai te ajudar muito. Tudo bem? Beleza. Então, agora eu vou estar falando um pouco sobre os livros que eu recomendo para você estudar matemática. E quais são? Fundamentos de Matemática Elementar. Todos eles? Não. Tem alguns fundamentos de matemática elementar que eu não gosto. Esses livros, eles são recomendados para todo mundo que quer Enem, FUVEST, USP. Esses livros, eles são recomendados para todos os vestibulares. O Fundamentos de Matemática Elementar, ele vai desde o mais simples até o mais complexo. Então, Enem, FUVEST, Unicamp, Itaim, AFES, PSEX, todos eles vão ser abrangidos pelo Fundamentos de Matemática Elementar. Mas, se você quer um pouco mais de aprofundamento, alguns fundamentos de matemática elementar vão precisar ser trocados por outros livros. Então, vamos lá, eu vou falar quais os livros do Fundamentos de Matemática Elementar eu trocaria se eu quisesse fazer escolas militares. Porque se eu quero fazer Enem, USP e Unicamp, eu faria todos, do 1 até o 10, pulando o livro 8, que ele não entra no escopo do ensino médio, tá bom? E aí, se eu quero fazer escola militar, eu vou falar quais são os livros que eu utilizaria. Livro número 1, Funções e Conjuntos. Utilizaria um livro muito bom, eu acho que é um dos livros principais da coleção. Livro 2, utilizaria também Logaritmos e Exponenciais. Livro 3, Trigonometria, também utilizaria por lá. Se você quer IME, vale a pena você conferir o livro do Tito Andresco, mas é um livro muito difícil, um livro com nível elevado. Eu nunca fiz. Eu fiz o livro de Trigonometria do Fundamentos de Matemática Elementar e tirei 8 na prova de matemática do ITA, então fui muito bem. Então não acho que é necessário você ir tão pesado em trigonometria a ponto de pegar o Tito Andresco, a menos que você queira o IME, tudo bem? Livro 4, livro de matrizes, sequências PA e PG. Vale a pena pegar também o livro do Matemática Elementar. Livro 5,
É o livro de combinatória e probabilidade. Eu fiz pelo matemática elementar também, mas eu precisava das resoluções. Porque combinatória e probabilidade é aquela matéria em que 5 pessoas fazem a mesma questão e as 5 chegam em 5 respostas diferentes. Porque existe uma gama de questões possíveis que você pode fazer com princípios de contagem. Eu amei o livro do matemática elementar, mas eu sou exceção. A maioria dos alunos não gosta, acha muito complicado, e é por isso que eu vou te dar a opção do Morgado. O Morgado é o livro que eu aconselho para estudar probabilidade e combinatória. Lembrando que todos esses detalhes estão escritos aqui embaixo, tudo bem? O que mais? Livro 6, Polinômios e Complexos. Você aconselha, Newton? Não. Não gosto muito do livro da matemática elementar porque acho ele muito básico. Então, se você vai fazer até SpaceX, vale a pena fazer. Mas se você quer AFA, ITA ou IME, eu te aconselho a pegar o livro do Aref, se você está fazendo a base. E se você quer se aprofundar, pega o livro do Caio Guimarães, porque ele vai ter uma abordagem bem pesada nessas áreas. É um dos livros mais legais que eu já fiz. Tudo bem? Livro 7, livro de Geometria Analítica. O livro de Geometria Analítica do Fundamentos de Matemática Elementar também deixa muito a desejar. E aí, se você quer ITA/IME, não compensa você fazer ele. Te aconselho a fazer o livro do Rufino, que é um livro excelente. Na minha opinião, é o melhor livro da coleção, porque ele passa por todos os tópicos da geometria analítica necessária para o vestibular. Tá bom? Livro 8, não precisa. Livro 9, Geometria Plana. Vale a pena fazer pelo matemática elementar também. Porém, na geometria plana, muitos estudantes têm problema porque o início é sempre muito teórico, então ele ensina várias notações matemáticas, e aí eu não aconselho você a ficar muito preso no início. Se você está vendo lá no início da teoria, na geometria plana, algo muito complexo, pula, vai direto para os exercícios, e depois de tu fazer alguns exercícios, tu volta para tentar entender aquele teorema que ele falou ali no início do livro, do capítulo de geometria plana. Tá bom? Mas é um livro que eu gosto muito. Tem gente que prefere o livro do Rufino. Então confere o livro do Rufino de Geometria Plana. Talvez você goste também. Beleza? Eu não falei de sistemas lineares, mas eu utilizei o livro do Rufino. Para mim foi um livro excelente. Até para aprender o princípio de sistemas possíveis e determinados, né? Uma dica é, se você precisa achar 3 incógnitas, você vai precisar achar 3 equações também. Se você tiver só 2 equações, você não vai conseguir achar as incógnitas. Mesmo número de equações e mesmo número de incógnitas para o sistema ser determinado. Então, sempre que eu vejo lá que tem x, y, z, e eu sei que eu tenho 2 equações já aqui, uma equação de um corpo e outra equação que vem de outro corpo, eu tenho que pensar em uma terceira equação para que eu consiga resolver. Tá bom? Beleza. Último livro, livro 10, Geometria Espacial. Fundamentos de Matemática Elementar é excelente. Porém, é um livro que tem mais de 1000 questões. Então tome cuidado, não queira resolver tudo, tá bom? Não queira resolver todas as questões. Tome cuidado com as questões que são muito complexas, muito difíceis. Eu quero que você faça algumas fáceis, algumas médias e algumas complicadas de cada capítulo, mas não tente fazer tudo. Beleza? Esses são os livros que eu recomendo para matemática. Tem um site que eu vou deixar aqui escrito embaixo, que é de um dos professores que me deu aula lá em Fortaleza. Na minha opinião, é o melhor professor de matemática do país, que é o Marcelo Mendes, Marcelo Oliveira. E aí, ele é um site com várias listas de exercício de matemática. E nesse site, você vai ver que tem listas de exercícios que são mais focadas para Olimpíadas, mas tem algumas que dá para você aprender bastante se você quer ITA e IME, tá bom? Vale a pena conferir, você vai gostar porque tem teoria, tem exercícios resolvidos e tem exercícios propostos com gabarito. E se você não quiser olhar o gabarito, tem uma dica para você conseguir resolver cada questão, tudo bem? Próxima aula, vou estar falando sobre química. Valeu, pessoal!